A recompensa é a eterna felicidade. Celebramos com alegria e fé. A graça de viver em comunidade, de ouvir sua palavra, proclamar sua verdade. Água viva vem da fonte, onde jorra o puro amor. Jesus Cristo é a vida, nossa vida é do Senhor. Repartindo com bondade o amor que Ele nos deu. Como é bom vivermos juntos, partilhando os dons de Deus. Repartindo com bondade o amor que Ele nos deu. Viva São Francisco! Viva! Viva nosso padroeiro! Viva! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos-se pecadores, invocando com confiança o perdão e a misericórdia do Pai. Como a ovelha perdida pelos pecados feridas, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Que
Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Rezemos, suplicando a intercessão de São Francisco a Deus por todos nós aqui reunidos, por esta peregrinação de São Francisco, como também pelo bom êxito da festa que estamos a preparar. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesse termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhe: Assim fala o Senhor, Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas. Vós vos alimentais com o seu leito, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortaleceste as ovelhas fracas, não curaste as ovelhas doentes, nem enfaixaste as ovelhas feridas. Não trouxeste de volta a ovelha extraviada, não procuraste a ovelha perdida. Ao contrário, dominaste sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispensaram-se por falta de pastos, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vagueram sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão dos pais, e ninguém perguntou por elas, e nem a procurou. Por isso os pastores escutais a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas forem entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens por falta de pastos, e por meus pastores não procurastem as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmo e não as ovelhas. Por isso os pastores escutais a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: aqui estou para enfrentar os pastores e a reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirá-los do ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: vinde, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me caminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa
guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparai à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade é todo bem ao de seguir, por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Vem falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão.
Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, estes dias, hoje como estes dias anteriores, estamos vendo o Evangelho nos falar do reino de Deus, da vida eterna, como uma realidade que deve ser buscada a partir do esforço de cada pessoa, que deve fazer o esforço para viver e para nele entrar de uma forma plena. O reino de Deus quer ser como que um estado de vida que se assume a partir de um espírito de fé, de bondade, que faz a pessoa estar a agir com bondade, descartando as realidades más e tudo aquilo que contradiz os valores do reino. Essa explicação em relação ao reino vem posteriormente ao Senhor ter questionado, ter proposto, na verdade, a um homem que ele chegou dizendo: que devo fazer para ter em herança a vida eterna? E Jesus diz: cumprir os mandamentos. Isso eu já faço. Pois se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois venha o meu seguimento. Então, vender tudo o que tem faz uma referência ao valor imensurável que tem o reino e ao esforço que se deve fazer por ele. Na verdade, é um valor infinito. E vender tudo o que tem, se desfazer de tudo o que tem para conquistá-lo, faz justamente referência a esse esforço que cada um deve fazer para possuir em herança o reino, a vida eterna. Nesse reino, o Evangelho de hoje nos mostra que ninguém é mais importante do que ninguém, mas que lá todos são iguais. E que Deus, como um bom pai, que quer junto de si todos os seus filhos, é aquele que, de fato, luta para que todos possam estar com ele nesse reino, possam fazer parte desse reino. E vai suscitando ao longo da história no mundo pessoas para ir tentando colocar na cabeça dos outros justamente o valor do reino e a necessidade de se entrar nele. Mas aí, às vezes, aqueles que devem agir em nome de Deus, agem em nome de si mesmo. Negligenciam a missão que tem de conduzir e de proteger o rebanho do Senhor. Nos lembra a primeira leitura, profeta Ezequiel, falando que Deus está insatisfeito com aqueles que ele enviou, que ele suscitou no meio do povo para serem pastores, bons pastores, e conduzir para o reino as ovelhas do Senhor. Mas esses com essa missão parece que se esqueceram disso,
negligenciam esta missão de pastorear, de bem conduzir, exploram ou então administram para si mesmo, né? Apacentam-se a si mesmo e não se preocupa com as ovelhas perdidas da casa de Israel. É a reclamação que aparece na primeira leitura, que Deus faz aos pastores de Israel por meio do profeta Ezequiel. Mas uma realidade que continua presente no mundo de hoje e sempre vai existir, porque o mundo é sempre o mesmo. Enquanto há pastores que não cumprem bem a sua missão, há também ovelhas que não estão abertas a acolher aquilo que os pastores, o que Deus quer transmitir através destes que ele suscita, né? Então, na linguagem da primeira leitura, tanto os responsáveis, os pastores, as lideranças, como as pessoas que se devem deixar arrebanhar, são chamadas a descobrir o valor do reino. E, descobrindo, lutar para dele fazer parte, né? O Evangelho diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Daquelas ovelhas que se dispersam por conta de mau arrebanhamento, então tem tanta culpa, né? Quanto aqueles que são instruídos e que devem, com a sua liderança, exercer uma missão em nome de Deus, né? Então todos são convidados a descobrir esse reino de Deus e tê-lo como uma meta, né? Um lugar onde se quer chegar. Então, nesse sentido, está o Evangelho. Quando Jesus nos mostra com esta parábola que quer que de fato todos encontrem ou cheguem a este reino. Então fala da vinha, fala de um patrão, de uma vinha, o patrão que contrata trabalhadores para essa vinha na madrugada, depois em diversas horas do dia, até às 17 horas, já quase ao anoitecer, né? Às 5 da tarde. E com cada um, com os primeiros, foi combinado o valor do serviço que iam fazer durante o dia, né? Assim como foi dito aos outros que pagaria a eles o que fosse injusto, né? Então, esse patrão é figura de Deus. A vinha é o céu. E Deus é aquele que quer acolher no seu reino tanto aqueles que desde o início se convertem, procuram fazer o bem, como aqueles que pode ser que de última hora se convertam, encontrem o caminho que faz chegar ao reino. Porém, isso não deve ser pretexto para negligenciar a conversão e a busca dos meios que faz chegar ao reino, né? Lembrando justamente essa realidade de quem há muito foi dado, muito será cobrado. Se eu tenho consciência de que devo lutar pelo reino, mas não luto, então estou pecando, né? Estou deixando de fazer a minha parte, estou perdendo tempo, né? Esse jeito de agir do patrão, de pagar a mesma quantia aos que chegaram por último na vinha, que pagou também aos que chegaram primeiro, faz referência de que no céu, no reino, ninguém é mais importante do que ninguém, mas todos são iguais. Os primeiros reclamam: igualastes a nós, os últimos, que trabalharam uma hora só, não olhas para nós que suportamos o calor do dia inteiro? E o patrão deixa claro: não fui injusto com vocês porque nós combinamos. Eu não disse que ia pagar uma moeda de prata pelo dia de vocês.
Então, quero pagar a estes que chegaram por último, o mesmo valor que paguei a vocês, e não a vocês que chegaram primeiro. E não estou sendo injusto, porque nós combinamos. Agora, se eu estivesse descumprindo a minha palavra, então estaria sendo injusto. Então, isso quer dizer que Deus trata aqueles que chegam no reino por último, e ninguém chega no reino à toa, mas chega depois de ter se esforçado por ele, assim como trata os primeiros. E os primeiros não são mais importantes ou não têm mais privilégios porque chegaram antes. E aí podemos pensar na nossa lógica humana, na caminhada de cada dia, na vida da comunidade, na forma de vivermos e de nos reunirmos e trabalharmos. Naqueles que estão, por exemplo, há 10, 20 anos na caminhada e aqueles que estão chegando à comunidade. Né? Aquele que tem 10 anos na caminhada tem uma grande responsabilidade sobre quem está chegando, no sentido de acolher, de fazer compreender a verdade que deve buscar, que deve viver, no sentido de ter paciência. Né? Não tem o direito de se sentir mais importante do que quem está chegando, porque está há tanto tempo na caminhada, porque já foi tantas formações, porque já aprendeu tanta coisa. No reino não funciona essa lógica. Então tem a maior responsabilidade no sentido justamente de ser um meio pelo qual o outro pode experimentar a mesma graça e a mesma realidade de quem já está aí há tanto tempo. Né? Assim podemos pensar o reino. Na lógica humana, às vezes, isso foge, né, dessa realidade querida por Deus. Porque quando se já tem uma experiência, assim podemos dizer, a tendência é se achar mais importante do que o outro, do que quem está chegando. Quem não está suficientemente formado na fé, ou que não tem humildade, pode se achar mais importante. Às vezes pode acontecer de se pautar pelo orgulho. E no tempo de hoje, em diversas instituições religiosas, podemos encontrar quem esteja agindo na linha dos pastores da primeira leitura, apacentando-se a si mesmo, explorando as ovelhas, não se preocupando por ela. E aí é onde vai a lição que quer dar Deus por meio do profeta Ezequiel. Né? Então, que fica claro a importância do reino, um valor imensurável, um valor infinito. E em outro evangelho, são vários que falam do reino e da importância que tem o reino, vai dizer que é preciso fazer todo o esforço do mundo, todo o esforço necessário para entrar nele. E essa forma de viver o hoje da vida, a partir dos critérios do reino, da vivência da fé e da promoção daquilo que nos impulsiona a fazer para, de fato, promovê-lo, quer seja uma vivência desse reino, mas que tem de crescer, né? A crescer, a se expandir, a se tornar pleno. E aí é só quando passar dessa realidade de vida para a outra. Então, somos convidados a pedir a São Francisco, ele que também é exemplo nesse sentido, de que nos ajude a compreender a dimensão do reino de Deus. E, sobretudo, ter o desejo de dele fazer parte, sabendo que fazer parte do reino, buscar o reino, tem suas dificuldades e seus desafios. E a vida de São Francisco é um exemplo nesse sentido, né, de renúncia às coisas materiais, aos seus projetos, até à sua própria família, né, por opção,
Isso não no sentido de um abandono no sentido negativo, mas como aquele que abandonou esses prestígios, né, que os pastores da primeira leitura não quiseram abandonar, mas pelo contrário se aproveitaram do cargo que exercia, da missão que exercia, para mais ainda se promover. Francisco foge dessa realidade, né? Viveu a simplicidade, viveu um desejo imenso, demonstrado com toda a sua vida, com seus escritos, um desejo imenso de já estar vivendo esse reino na terra, mas de plenamente querer entrar nele. E o esforço que fez durante a vida terrena para promover esse reino, para torná-lo compreendido e assimilado naqueles a quem eram objeto de sua missão, faz com que, de fato, Francisco seja este homem grandioso, né? Faz com que, de fato, a sua missão no mundo tenha tido maior sentido, né? Então, se esforçou para viver, para assim promover este reino. Então somos convidados a pedir a sua intercessão por todos nós, pela Igreja que está a caminho da planificação deste reino. Tem a missão de fazer acontecer esse reino. E a Igreja somos cada um de nós. A graça de que sejamos fiéis naquele serviço e naquela missão que Deus nos deu na sua Igreja, na contribuição de que, de fato, este reino esteja a se expandir, a ser compreendido e assimilado por aqueles que chegam até nós, que se aproximam da Igreja, que aí estão justamente na busca, na compreensão, porque só na busca, na compreensão, pode mais ainda aderir essa realidade do reino. Então, a missão não é só do padre, mas é de todos aqueles que exercem uma liderança na vida da igreja, da comunidade, naqueles que têm um maior conhecimento, um maior engajamento, que têm mais uma experiência. Isso não é para se sentir melhor ou maior, mas é para que na humildade tenha a capacidade de ajudar a quem chega, a quem ainda não tem experiência, a quem ainda não compreende, a também encontrar este caminho, essa realidade de vida, que é a realidade do reino de Deus. Então, eis nossa missão. Então, São Francisco fez isso. E ser devoto de São Francisco, assim como qualquer um outro santo, significa olhar justamente para essa sua capacidade de perceber e promover o reino em todos os sentidos, e isso nos ajudar também nessa conquista e com o testemunho nessa capacidade de também promover. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemos nossas preces ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece, todos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja peregrina, para que acolha e cuide com amor de todos os que escutam o chamado do Senhor e buscam de coração aberto, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que ainda não ouviram a voz do Senhor, nem ouviram seu chamado para trabalharem em sua vinha, para que sejam tocados e possam responder com amor e generosidade ao convite divino, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que decidiram deixar tudo para seguir Jesus, para que sejam confortados
e amparados em suas necessidades, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz, já deixa aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada, do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada, do abraço e do pão. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, estas nossas oferendas, pelas quais entramos em comunhão convosco, oferecendo-vos em o que nos destes e recebendo-vos em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Fizestes que Ele fosse o fundamento de todas as coisas, e a todos destes participar de sua plenitude. Sendo verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória, e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda criatura, tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz.
Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Magnus Henrique e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Francisco, com Santa Luzia, com São Raimundo Nonato e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.